Olá, eu sou Henrique Roseira, psicólogo, e hoje estamos aqui para falar sobre a campanha Setembro Amarelo. O mês de setembro é um mês especial porque ela é marcada por essa campanha Setembro Amarelo, que é a campanha que a gente fala sobre a valorização da vida. A mídia e muitas pessoas têm focado muito na questão do suicídio, mas eu penso que é melhor a gente falar sobre a valorização da vida, porque hoje, principalmente após a Covid, né, nós estamos assim no mundo um pouquinho complicado sobre a questão de saúde mental, e saúde mental é uma pauta muito importante para a gente estarmos conversando, para a gente estarmos questionando, para a gente estarmos aprendendo. Mas por que a gente fala do Setembro Amarelo? Porque, na verdade, essa campanha ela surgiu nos Estados Unidos quando um jovem, no mês de setembro, ele cometeu suicídio, acho que foi em 1994. Ele era o Mike, ele tinha um Mustang amarelo, e ele era aparentemente muito feliz para os amigos dele. Só que aconteceu que ele tinha problemas internos mentais que só foram descobertos depois, e aí, como isso aconteceu no mês de setembro, e ele tinha esse Mustang amarelo, as pessoas chegavam no velório e foram fazer aquelas homenagens, levavam aqueles cartões, aquelas fitas amarelas. Como foi algo que se expandiu por todo mundo, essa questão do suicídio, então eles pegaram como exemplo a história do Mike para poder fazer a campanha. Mas o setembro ficou marcado por isso. Mas é um assunto que realmente nós temos que conversar, mas nós temos que ficar conscientes durante todo o ano. Todas as pessoas que estão prestes a cometer suicídio, elas começam a dar alguns sinais, né? E elas também começam a falar da sua tristeza para algumas pessoas, e as pessoas têm a mania de falar assim, isso é coisa da sua cabeça. E, na verdade, é coisa da cabeça mesmo, né? É porque, se a gente prestar atenção, quando a gente quebra alguma coisa, a gente vê a fratura no osso, então a gente fala, não, está doente, nós vamos curar. Mas quando a gente fala, né, que o problema da cabeça é algo tão subjetivo que a gente custa a dar importância, né? Então nós temos que ficar prestando atenção em todos os sinais que as pessoas dão. Se ela mudou o comportamento dela, se ela está mais introspectiva dentro da casa, se ela não está falando muito com alguém. O acompanhamento de saúde mental, ele começa sendo feito, vamos pensar, existe sempre uma dobradinha entre o psiquiatra e o psicólogo. Muitas pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas, na verdade, a pessoa, quando procura ajuda, quando ela chega lá no psiquiatra, vai conversar sobre o seu problema, o psiquiatra vai orientar, se for alguma questão orgânica, vai passar algum medicamento e tudo, e vai orientar o psicólogo. E também tem a via contrária. Quando a pessoa chega no consultório e aí começa a falar da sua vida e o psicólogo vê que pode ser algo também orgânico, que vai além da administração dos pensamentos, dos sentimentos, aí faz o encaminhamento para o médico. Então, assim, é importante procurar um profissional, seja através do psicólogo ou do psiquiatra, sempre vai ter essa dobradinha no final, caso seja necessário. A família é muito importante em todo o processo. A família tem que acolher aquelas pessoas que estão com algum problema, né? Que a gente fala assim, um problema mental, um problema na emoção, um problema no comportamento. A família tem que acolher, a família tem que demonstrar amor, a família não pode, de nenhuma maneira, ficar apontando o dedo e falar que é frescura, que é... Porque, assim, eu atendo tantas pessoas dentro do meu consultório que a maior parte dos problemas vem da relação familiar. É porque não é compreendido pela família. E aí, quando é possível, eu até consigo convidar a família para o consultório para poder conversarmos sobre o assunto. Porque não adianta nada a gente tratar uma pessoa, um indivíduo, e ele está sozinho. A família precisa chegar junto. Então, assim, quando eu trato, né, os menores de 18 anos, aí já é certo. A família vai entrar no consultório. Agora, para os maiores, aí essa conversa tem que ser realizada para saber se o paciente vai deixar que eu convide a família para que ele participe também. Não é sempre, mas para que eu devolva para a família a responsabilidade dela sobre a saúde mental dessa pessoa. A campanha Setembro Amarelo possui vários documentos oficiais e um site oficial que quem é responsável por ele é a Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina.
com outros apoiadores, como o Conselho Federal de Psicologia. E ali tem uma cartilha muito interessante que, se você está passando por algum problema ou conhece alguém que está passando por algum problema, assim, dê uma olhadinha na cartilha que existe nesse site, como outros materiais que tem lá. A vida é o presente mais precioso que possuímos. Então, nós temos que cuidar bem dela, né? Se você está passando por algum problema, ou você conhece alguém que está passando por algum problema, não hesite em pedir ajuda. Existem profissionais habilitados, como psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, que podem estar ajudando você. Então, vamos valorizar a vida.